Muito bem, senhoras e senhores, nós daremos início, então, à nossa palestra de encerramento sobre as medidas de enfrentamento da judicialização no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais. Nós convidamos ao palco o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Dr. Fausto Pereira dos Santos. Permita-me, doutor Fausto, antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de convidar ao palco o presidente do COSENS MG, José Maurício. Nesse momento, o presidente do COSENS MG, José Maurício de Lima Rezende, e também doutor Fausto Pereira dos Santos, secretário de Estado da Saúde, vão homenagear doutor Renato Drescher. Por gentileza, Renato Drescher. Não. Com a palavra, Zé Maurício. Doutor Renato, sua postura e atuação buscam sempre soluções para as questões que afligem a sociedade. Especificamente, frente a debates que envolvem assistência à saúde. O senhor tem atuado de forma incansável, fomentando diversas discussões em diversas esferas, no intuito de buscar soluções para minimizar ou mesmo evitar a crescente e desordenada judicialização da saúde. Nesse contexto, como presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, representando os 853 municípios secretários municipais de saúde do Estado, entrego esta medalha de honra ao mérito pela sua dedicação e empenho na tratativa das questões especialmente relacionadas ao SUS, como forma de demonstrar nosso profundo agradecimento e apoio ao seu brilhante trabalho, principalmente as nossas parcerias. Eu acho que nós só conseguiremos ter um SUS mais com equidade quando realmente os atores envolvidos estiverem junto, de mãos dadas, fazendo um trabalho multimãos, né? Não pode ser só de duas, tem que ser de 4, de 6, de 8, e que Deus te ilumine para você continuar nessa pessoa, nessa sua atitude, nesse seu brilhantismo em defender. Eu acho que isso daí é o mais importante, defender um SUS, que possamos dar continuidade nisso daí. Fazemos essa pequena homenagem. Parabéns e muitíssimo obrigado, doutor Renato Drescher. Recebendo a homenagem do doutor Fausto, secretário estadual de Saúde, e do presidente do COSENS, José Maurício. Muito bem, senhoras e senhores, agora sim, com o tema As medidas de enfrentamento da judicialização no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com a palavra o secretário de Estado de Saúde, Dr. Fausto Pereira dos Santos. Acho que deu agora, acho que deu. Alô? Pode ser, deixa eu só. Tem outra ali que está melhor. Pode chegar mais perto. Beleza. Boa noite a todos. Acho que eu vou abaixar um pouquinho. O perigoso é ele cair, né? Vamos lá. Aí, acho que deu agora. Pronto. Bom, então boa noite a todos mais uma vez.
Eu gostaria de agradecer aí ao Zé Maurício pela oportunidade, cumprimentar o Renato. Acho que uma homenagem absolutamente merecida, né? Acho que não só o trabalho do Renato hoje não é reconhecido só em Minas, né, mas é um trabalho reconhecido em âmbito nacional. Acho que e Minas tem procurado, e eu vou tentar demonstrar isso um pouco, tem dado vários exemplos, né, e aberto várias possibilidades, né. Nós precisamos conseguir que todas essas iniciativas elas possam ser coadunadas e possam ter um resultado efetivo, como que eu acho que a gente já vem conseguindo em parte aqui no Estado. Gostaria de cumprimentar o Mauro, né, presidente do Conasems. Amanhã você está no voo no Corujão também, de manhã, 6:50. Estaremos juntos, então, no Corujão, levantando às 4:30 da manhã. Tem tripartite, né, na quinta-feira, e amanhã tem a Assembleia do CONAS, deve ter reunião também da direção do Conasems, mas, mais uma vez, cumprimentá-lo. Acho que Minas ganha muito com a presença do Mauro na presidência do Conasems. Acho que isso não é só acho que é um reconhecimento ao SUS de Minas Gerais, né? Então, eu acho que eu queria cumprimentar o Mauro também por essa... Cumprimentar todos os secretários, técnicos, cumprimentar o pessoal do IBE10, também o doutor Carlos, né? A todos os secretários e técnicos das secretarias municipais, outros participantes. Me coube aqui uma tarefa muito ruim, né, que é a de fazer a última palestra. E aí o pessoal já está cansado e muita gente com horário para saída. Então, eu vou tentar ser bastante breve e bastante conciso, né? Aqui nessa minha... eu acho que a principal... outro dia a gente teve uma discussão também, o Zé Maurício estava presente lá na Assembleia Legislativa, né? No qual o Sebastião Elvésio, presidente do Tribunal de Contas do Estado, apresentou dados importantes, uma perspectiva, um panorama da questão do impacto da judicialização nos orçamentos e um pouco dos trabalhos que já foram feitos. O doutor Renato Dresch também estava lá nesse seminário. Quer dizer, acho que esse seminário aqui também tem tido vários outros momentos. Eu acho que está todo mundo hoje muito preocupado com essa questão, e eu acho que o judiciário também está muito preocupado com essa questão, né? Eu acho que talvez há uns 6, 8 anos atrás, o doutor Renato falasse meio ao léu, né? Meio com poucos ouvintes, né? No seu próprio... Hoje, acho que é uma preocupação de todos, né? Acho que... e aí, talvez, o que Minas tem de diferente, né? E a própria natureza do mineiro, né? É de buscar acordos, consensos, conversas, momentos de discussão, e talvez, pela natureza do mineiro, pode ser um pouco também um reflexo dessas iniciativas nossas que nós temos tomado aqui no Estado de Minas. Não é uma iniciativa dessa gestão da Secretaria Estadual, até porque nós só estamos aqui há 9 meses, mas são iniciativas do conjunto dos atores que militam aí tanto no judiciário quanto na saúde, né? Então, eu não vou aqui apontar... Claro que a gente tem feito aí algumas reorientações, algumas questões, algumas reestruturações, mas, sem dúvida nenhuma, a grande questão que norteou aí todo o trabalho, que tem norteado todo o trabalho em Minas, e a participação importante do doutor Gilmar, né, do CAU Saúde, do Ministério Público, de vários promotores também em diferentes comarcas e de vários ativistas do judiciário também em diferentes localidades, mas talvez a principal característica das iniciativas aqui em Minas seja essa, né, da busca do diálogo, né? Eu acho que não só a realização de um conjunto de eventos, mas um conjunto de iniciativas no qual a principal característica
tem sido a do diálogo. A Escola de Magistratura tem trabalhado muito nessa perspectiva, o próprio a presidência do Tribunal de Justiça, né? Então, eu acho que tem tido, né, um esforço grande aí dos gestores também estarem discutindo essas questões. E eu coloquei um pouco outro dia na Assembleia Legislativa que, na minha percepção, esse chamado protagonismo do judiciário, o ativismo do judiciário, ele surgiu muito no vácuo de dois atores muito importantes nesse processo, né, que são os gestores, né, que que na construção do SUS, durante todo esse período de quase 25 anos, né, da lei orgânica e 27 da Constituição, não atentaram para um conjunto de normas, de protocolos, de processos regulatórios para dar conta da complexidade do que a Constituição instituiu para o SUS. Então, quando fala da universalidade, da integralidade, era preciso que nós, gestores, atentássemos qual era o real significado dessa questão, para que a gente pudesse nos adiantarmos, inclusive, do ponto de vista dos normativos, dos processos regulatórios e dos processos de incorporação de tecnologia na saúde pública brasileira. E nós avançamos pouco nesse processo. Apesar de termos a lei em 2011, que fala da inovação, e 2011 foi 21, né, 22 anos, 23 anos depois da Constituição. Então, eu acho que a atuação, uma das questões do judiciário, que abriu esse espaço, ou que constrangeu, ou que empurrou, de alguma forma, o judiciário para esse papel, tem um pouco a ver com uma certa omissão do setor público, do gestor público na área da saúde, da produção da medicina baseada em evidência, dos protocolos, etc. Uma outra parte, um outro ator que também é muito responsável por esse momento que nós vivemos é a categoria médica, né? Eu sou médico, então, né, vamos falar aqui um pouco do que eu já tenho discutido, inclusive, com a AMB há muitos anos, quando eu estava na própria presidência da ANS. Os médicos brasileiros, a AMB, o CFM, também produziu muito pouco nessa área, né? Quem vai ler um protocolo, muitas vezes feito pela AMB, agora não, com muito mais rigor, mas em algum momento atrás, era aquele protocolo em que o médico podia fazer tudo. Eu fiz um protocolo para hipertensão, mas no protocolo ele pode qualquer coisa, né? Então, isso não é protocolo, né? Isso é um conjunto de intencionalidades, mas não é um protocolo do ponto de vista técnico. Por quê? Porque a medicina brasileira, eu vou dar só um paralelo. Na França, quando o médico quer sair do protocolo, ele tem que justificar. No Brasil é o contrário. Quando ele vai seguir o protocolo, é que ele procura se justificar. Eu sou bom pra caramba, eu poderia fazer outra coisa, mas eu aqui vou também seguir o protocolo, porque, em tese, alguém já estudou isso antes, já fez algum estudo técnico antes, já existem evidências de que... Então, acho que esses dois atores, né, os gestores públicos, de um lado, e os médicos, do outro, na sua omissão, por vários motivos, empurrou, eu diria, ou abriu todas as possibilidades para que nós vivêssemos um pouco essa possibilidade. Então, na verdade, a gente está correndo um pouco atrás do prejuízo, na minha visão. Claro que agora a gente tem acelerado e agora a gente tem que trabalhar um certo processo, eu não sei se o Renato concorda com essa palavra, de uma certa desconstrução, né, que é dizer, não foi feito, mas agora está sendo, tem protocolo para isso, tem protocolo para aquilo, essa diretriz é para isso, esse medicamento, etc, etc. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que nós teremos que acelerar muito esse processo, né, de
protocolização, de estabelecimento de diretrizes, de notas técnicas, de dar uma substância técnica ao processo decisório, né? Que, apesar do doutor Renato ter usado a palavra que o juiz é ignorante, mas nem sempre ele vai poder apelar para a ignorância se a evidência existir, né? Se a evidência existir, tá certo? Se o protocolo existir, se o processo existir, né? Ele pode até dizer, eu não quero seguir, eu não vou na minha decisão, como é o ato do médico também ao fazer a prescrição, né? Não existe decisão judicial sem prescrição médica, né? Sempre tem um médico que prescreveu aquele procedimento. Inclusive, a pílula da USP, né? Inclusive, a pílula da USP, ela foi prescrita por alguém, né? Por humanidade, por ver o sofrimento das pessoas, por ignorância, por má fé, por alguma coisa, mas alguém prescreveu a pílula, chamada agora pílula do câncer, que foi parar lá no Supremo para a decisão do ministro, aí há cerca de menos de um mês atrás, né? Eu acho que ele já está arrependido, tá? Ele já está. Eu já vi umas 2 entrevistas depois dele que ele realmente não imaginou que ele ia entrar num vendaval como esse que foi provocado por essa decisão. Mas, de novo, também teve uma caneta do médico, né, que prescreveu, e uma ação que eu acho que essas questões a gente precisa sempre estar colocado. Então, eu acho que nós temos 2 grandes blocos de intervenções para abordarmos, para discutirmos essa questão da judicialização. Uma é o gestor público e as entidades médicas. Primeiro, o gestor público, eu acho que alguém aqui também, na hora que eu cheguei, estava falando um pouco sobre isso. Quer dizer, ele, ao produzir o seu processo de regulação, ele tem que tornar isso explícito. Isso tem que ser uma regra, isso tem que ser uma norma que é seguida para todos, né? Então, a dispensação do medicamento, o fluxo para alta complexidade. Quer dizer, todas essas questões elas precisam ser absolutamente transparentes, precisam estar palpáveis e passíveis de serem acessadas para uma melhor decisão. Então, eu acho que o gestor público ele tem um delta aí que ele tem que perseguir. E eu acho que o Ministério da Saúde tem um papel muito importante nessa questão. Eu acho que nós do CONAS, do CONASEMES, temos que colocar um pouco, quer dizer, a autoridade sanitária brasileira é o Ministério da Saúde. Não adianta o município de São Lourenço produzir um protocolo. Quer dizer, adianta, mas assim, ele vai produzir um protocolo para asma em São Lourenço, aquilo vai ser questionado o tempo todo. Quer dizer, o Ministério da Saúde tem a tarefa, está previsto na Constituição, está previsto na Lei 8080, que ele tem esse papel, né, de produzir a melhor alternativa assistencial para um conjunto de patologias, de procedimentos, etc, etc. Então, me parece que a Conitec precisaria ter uma outra agilidade, um outro papel, um outro protagonismo nesse processo. Então, eu acho que esse acho que as entidades médicas, de outro lado, precisam ser constrangidas a também exercerem o seu papel, né? O número de protocolos produzidos pela AMB até agora, mas principalmente o número de protocolos que todas as pesquisas que a AMB faz, o número do efetivo uso é muito baixo, mesmo daqueles que foram produzidos. O número de protocolos produzidos é baixo, e o número de utilização do protocolo, e a AMB tem uma ferramenta que ela procura monitorar o comportamento dos profissionais em relação a seguir ou não o protocolo, os resultados são muito ruins, né? Então, nós produzimos poucos protocolos, e os protocolos que são produzidos são pouco seguidos pelo conjunto da categoria. E eu acho que essa é uma questão
extremamente importante, porque, de novo, vai originar, é a caneta do profissional que vai originar um conjunto de processos. Então, acho que esses dois atores, ou esses dois grupos, têm esse papel para cumprir. E nós, aí, no âmbito aqui do Estado, no âmbito dos municípios, temos, e junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, temos um outro conjunto de tarefas, vamos chamar assim, de agendas, que nós temos que percorrer. Eu acho que aí é um pouco que esse seminário discutiu, que nós temos que procurar, digamos, os consensos, para que a gente possa trabalhar com muito mais efetividade. Acho que o Dr. Renato já colocou a questão central, né, que é a questão do diálogo, mas eu acho que a Secretaria Estadual, por exemplo, ela pode e deverá ter um papel muito importante nesse processo, ao apoiar, seja através de uma estratégia muito inteligente, como a estratégia do NATS, mas também apoiar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ouvidoria, né, todos, para que a gente possa ter capacidade daquilo que o Dr. Renato colocou, que é o embasamento técnico para o processo da decisão. Eu volto a dizer, o embasamento técnico para o processo da decisão, ele poderá ser seguido ou não, ele só não poderá não existir, né? Eu acho que essa é a questão. Se o juiz vai decidir baseado naquela nota técnica ou não, naquela norma técnica ou não, é um processo que nós estamos trabalhando, a Defensoria, a magistratura está trabalhando, todo mundo está trabalhando nesse sentido. Agora, se ele não tiver a nota, aí sim nós estamos no pior dos mundos. Eu acho que é uma tarefa nossa, e a SES, muito mais do que os municípios, tem condições e deve ter esse papel de procurar esse processo. A outra questão, me parece que é importante nessa questão, é que a judicialização ela acaba funcionando meio como um evento sentinela do processo da incorporação de tecnologia ou do processo da incorporação ou da questão de procedimentos, né? Aquilo que é sistematicamente judicializado por uma série de questões merece uma reflexão por parte do gestor, né? Isso está sendo sistematicamente judicializado por falta de uma política pública, ou isso está sendo judicializado pelo conjunto dos, vamos chamar, dos oportunistas de plantão, do que tem de mazela, né? E a gente sabe que tem também em todas as áreas, nesse processo. Então, é possível elaborar uma política pública que responda a essa judicialização sucessiva de uma mesma questão? Cabe elaborar uma política pública para isso, que pode ser desde a incorporação daquele procedimento ou a regulação daquele procedimento, né? Estabelecer normas ou regulação, em que momento aquele procedimento, aquela inovação tecnológica ou aquele medicamento precisa existir, né? Acho que uma outra questão importante que nós temos que perseguir aqui em Minas é o processo da descentralização, né? Aqui em Belo Horizonte nós já construímos um conjunto de iniciativas, muitas delas bastante exitosas, mas tem várias regiões de Minas que nós não temos experiências praticamente nenhuma, por dificuldades da SES, por dificuldades do Judiciário, por dificuldades da Defensoria, por dificuldades do Ministério Público, ou pelo conjunto de dificuldade de todos, ou pelo, eventualmente, protagonismo de um COSENS regional ali, ou de uma regional de saúde do Estado. Então, essa preocupação, né, que nós temos que ter aqui em Minas, tanto pela amplitude do Estado, mas também pela heterogeneidade, né? Então, o acesso da população de Minas aos procedimentos, aos medicamentos, é muito diferenciado, né? É muito heterogêneo. Então, isso também tem sido uma questão que impulsiona o processo da judicialização. Então, essa preocupação
do desenho regional, da macro-região, das intervenções, e de descer muitas dessas experiências que nós estamos tendo aqui, muitas vezes aqui em Belo Horizonte, para que isso possa capilarizar pelo Estado. Eu acho que é uma questão importante, né? Nós temos regiões aqui que estão a 800 quilômetros da capital, né? Então, me parece que... E nós temos novas tecnologias a cada momento, principalmente na área da comunicação, né? Essa talvez né? Então, a gente pode fazer, desde essas iniciativas, como está sendo feito pelo TJ agora, de colocar no seu... passível de ser acessado por qualquer juiz de Minas, o conjunto das notas produzidas, até a possibilidade desse juiz que está onde ele estiver, ele também poder acessar e acionar e ter essa possibilidade, e a gente ter agilidade também para dar essa resposta nas várias minas, né, nas várias minas que nós temos aqui no Estado, né. Uma outra questão que eu acho que a gente pode avançar, e aí também é um pouco, apesar da discussão do Supremo, vamos chamar da responsabilidade solidária, mas a gente pode também avançar um pouco aqui no âmbito do Estado, na discussão aqui interna com o TJ, de que ter uma compreensão, vamos chamar uma compreensão mineira, do que é um pouco dessa questão da responsabilidade solidária, né? Claro que uma ação em cima de um pequeno município que tem um custo de R$51 mil, eu acho que ela deveria ser contra o Estado, né? Nada, né, fazendo aqui o papel de... É verdade, né? Não acho que nessa discussão, né, mesma coisa de medicamento de alta complexidade, etc., ou potenciais equipamentos e questões que só estão na mão do Estado, né, e eventualmente da União. Então, eu acho que a gente pode avançar um pouco nessa discussão, porque é óbvio que o sistema tem muitas falhas, né? Se não existissem falhas, né, talvez a judicialização fosse muito menor, mas como nós temos um conjunto de falhas, também é possível que a gente tente desenhar perspectivas, né, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais harmônica, né, sobre esse processo. Então, eu acho que nós temos aqui em Minas todas as condições para que a gente possa avançar bastante nessa questão, né? Não só as decisões políticas da SES, do COSENS, mas do TJ de Minas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de que esse é o caminho, como nós acumulamos também já um conjunto de questões que deram certo, que não deram certo, né? Uns que deram errado, alguns caminhos já foram trilhados, que eu acho que permitem, então, que a gente possa avançar com muita celeridade. E eu acho que o principal fator, eu volto a dizer, é essa possibilidade, essa capacidade, essa possibilidade que nós criamos aqui em Minas, não foi também surgido do nada, é a capacidade de organização, de discussão do que foi acumulado nesse processo, que pessoas como o Dr. Gilmar, como o Dr. Renato, tiveram um papel muito importante, e continuarão tendo, né, um papel muito importante, mas que é essa possibilidade mesmo desse conjunto de atores terem a decisão política de construir. Então, eu queria então, reafirmar aqui com vocês a decisão política da SES de construirmos, né? Eu estava brincando, acho que não sei se foi com o Zé Maurício, que hoje, ou se foi com o próprio Renato, nós estamos com uma decisão hoje de prender o governador, né? Eu falei, ainda bem, né, que é o governador, não sou eu. Mas por uma decisão da saúde, por não cumprimento de decisão na área da saúde. Ele estava indignado comigo, né? Por que o juiz não mandou te prender e mandou me prender? Eu falei que possivelmente porque ele sabe que se mandar te prender, vai responder mais rápido do que se ele mandasse me prender, né? Ele mandou prender você, que tem mais capacidade de resolver possivelmente o problema do que eu. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem tido essa possibilidade, né, de articulação, de discussão,
de um conjunto de questões, e tem tido por parte do judiciário uma abertura muito grande, né, e do Ministério Público para que a gente possa fazer esse processo. Então, eu acho que nós estamos muito bem posicionados. Eu queria, para finalizar, parabenizar aí o Zé Maurício, o COSENS, pela iniciativa, né. Acho, Mauro, que nós temos que, tanto pelo CONAS como pelo CONASEMES, tentar que esse processo em âmbito nacional possa, de alguma forma, ser retomado em mais ampla escala, né? Não significa que ele morreu, mas ele funciona meio que, às vezes, em soluços, né? No âmbito nacional, mas que a gente possa retomar, né? E contar, óbvio, com a parceria e com as experiências exitosas de Minas e de Santa Catarina, para que a gente possa fazer andar aqui esse processo de discussão. Acho que tem todas as condições, está tudo muito bem situado para que a gente possa fazer, então, esse debate também em âmbito nacional. Então, mais uma vez, agradecer ao Zé Maurício, parabenizar o COSENS Minas pelo evento e agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa fala final. Obrigado, gente. Muito obrigado ao secretário de Estado da Saúde, doutor Fausto Pereira dos Santos, doutor José Maurício do COSENS-MG, o presidente do COSENS-MG, fará a entrega agora do certificado, também de um presente, ao doutor Fausto Pereira. O presidente do COSENS-MG, José Maurício Lima Rezende, fará agora a sua mensagem final no Seminário de Judicialização da Saúde, Minas Gerais. Começamos no bom dia e agora terminamos no boa noite, né? Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, de todas, em especial a SES, pelo nome do Dr. Fausto, que foi o nosso parceiro aqui, para podermos fazermos esse seminário, disponibilizarmos. Queria agradecer principalmente a equipe do COSEMES, todas as pessoas envolvidas no processo. Eu acho que isso daí mostra a força que nós temos, é trabalho de equipe, não é uma pessoa, então todos participaram, cada um dando a sua contribuição. Agradecer ao presidente do Mauro, como membro do CONASEMES, presidente do CONASEMES, pela primeira vez visitando oficialmente, né, a nossa reunião, não poderia... eu já te puxei, Zônia. Posso dizer que hoje foi um dia muito produtivo. Estou realmente satisfeito com cada mesa e tema abordado por todos aqui. Enfim, quero agradecer a presença de todos e todas que aqui estão, cada um com sua experiência, competência e questionamentos contribuíram para que o Seminário de Judicialização da Saúde fosse um sucesso. Agradeço a todos os funcionários, como já tinha colocado já antes, né, que dedicaram toda a sua magnitude, a sua disponibilidade, o seu trabalho, para a gente fazer um evento de tão nível, de tão organizado, enfim. E o nosso desafio para os próximos vai ser mais ainda, né, muito maior. Minha expectativa é que cada participante leve para seu município o conhecimento adquirido, indispensável para solucionar os litígios e aprimorar as discussões acerca da judicialização da saúde. Sei que nós não vamos resolver as nossas ansiedades, as nossas angústias da noite para o dia, mas nós já estamos lançando um desafio e eu acho que o melhor caminho chama-se diálogo. Aprendemos aqui hoje que nós precisamos buscar justamente aquilo que existe de técnico para podermos municiar os nossos juízes, para podermos dar as sentenças adequadas. A todos, uma ótima noite, um belo regresso para os seus municípios e temos certeza que aqui foi só o início de um trabalho que o nosso desafio vai ser muito grande. Temos muito trabalho
E, doutor Renato, precisamos da sua parceria. Necessitamos da sua parceria. Obrigado a todos, um bom retorno, uma boa noite. Obrigado, presidente do COSENS MG, José Maurício Lima Rezende, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais agradecem mais uma vez a presença de todos no Seminário de Judicialização da Saúde e espera reencontrá-los nos próximos eventos. Boa noite e obrigado.